Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar de técnicas de construção de autômatos finitos, determinísticos. Ok? No último vídeo, a gente deixou alguns exercícios que são importantes para a gente entender as técnicas de construção. O primeiro exercício, esses foram os exercícios deixados, o primeiro exercício foi esse, né? Então, a gente quer que o autômato finito determinístico reconheça sentenças que não têm o substring 1. Na verdade, essa solução aqui, ela mostra o autômato finito determinístico que reconhece as sentenças que tem de fato o substring 1. Por exemplo, se eu estou no estado Q0 e entra 1, eu vou para o estado final e a partir daí eu estou sempre no estado final. Então, ela reconhece o oposto, né? A linguagem complementar daquela que eu quero reconhecer. Então, agora eu quero reconhecer os strings que esse autômato finito não reconhece. Ou seja, se ele não reconhece, eu passo a reconhecer. E se ele reconhece, eu deixo de reconhecer. Como é que eu faço isso? Eu faço isso simplesmente trocar os estados não finais por finais, no caso Q0 e Q1, e o estado Q2, que é final, deixa de ser final. E eu obtenho aqui a minha solução. Ok? Então, aqui estão os strings que não têm o substring 1. Aqui está a solução correta. O próximo exercício já é mais interessante. A gente queria reconhecer os strings sobre o alfabeto 01, tal que o antepenúltimo caractere é 1. Na verdade, a dificuldade está no tamanho e a gente vai observar uma técnica de dar nome aos estados que nos ajuda. Então, a primeira coisa é quantas situações eu tenho. Aparentemente, eu tenho 3 situações, né? Que o string que entrou, o último caractere que entrou é 1, ou é 0, ou, se for um string de tamanho menor que 3, eu tenho a situação também que o último que entrou não existe, né? Por exemplo, no string vazio não existe o último, para o string de tamanho 1 não existe o penúltimo. Mas a gente pode juntar as situações em que ele é 1, ok, é uma situação. A situação onde o caractere que entrou é 0 ou não existe, eu posso dizer que simplesmente que não é 1. E eu reduzo essa situação para 2 situações. É 1 ou não é 1. A situação que é 1 eu vou representar como 1, a situação que não é 1 eu vou representar como x. Então eu começo no estado QXX, que significa que não existe nenhum ou são 0. Não existe nenhum o string vazio, no caso não existe. Se entrar 0, o último que entrou passou a ser 0. Eu continuo no mesmo estado. Não é 1. Os 3 últimos não são 1. Quantos zeros que entrar? Mas se entrar, a partir do momento que entra 1, esse 1 vai entrar aqui à direita e deslocar esses 2x para a esquerda. E aí o que acontece? O último que entrou, que é 1, o penúltimo caractere que entrou não é 1, e o antepenúltimo tampouco. E eu vou, simplesmente agora que essa anotação foi dada, é muito fácil. Eu vou completar tudo e eu obtenho ao todo 8 estados. Obviamente, se o último, o penúltimo e o antepenúltimo podem ser x ou 1, eu tenho um total de 8, 2 elevado ao cubo 8, e se o antepenúltimo é 1, eu tenho que o estado é final. Se o antepenúltimo não é 1, é x, eu tenho que o estado não é final. Então eu tenho 4 estados que não são finais e 4 estados finais. Então vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, desse outro estado que a gente estava aqui. Ao entrar com 0, eu vou ficar que esse aqui, que era o penúltimo, passa a ser o antepenúltimo. Esse aqui, que era o último, passa a ser o penúltimo. E entrou um 0 que não é 1, eu passo a ter um x no último. Ao entrar 1 é a mesma coisa, só que o último passa a ser 1. E assim eu consigo construir todos os estados. Então essa técnica de guardar a informação no estado é fundamental, porque é o único lugar onde o autômato finito pode guardar informação. Ok? E, finalmente, o último exercício colocado foi o caso que eu tenho um E, né? Esse caso aqui, eu quero... Se eu tenho
dois OFDs, um que reconhece uma linguagem, outro que reconhece a outra, eu quero fazer o que reconhece a interseção. Então eu começo dessa situação aqui. Esse autômato finito reconhece os strings sobre o alfabeto 01 que tem um número par de zeros. A gente já tinha visto esse. Agora, para fazer o outro que reconhece o número ímpar de uns, é bem fácil. É só trocar o 0 por 1 e trocar o estado final por número par de zeros e ímpar de uns. Ora que coisa, a gente está fazendo aqui ímpar de zeros e ímpar de uns. Né? Aqui faltou fazer um não. Vamos consertar isso, não tem problema. Bom, está aí o autômato correto. Ele reconhece aqui com o número par de zeros e esse aqui com o número ímpar de uns. Né? Então, eu quero fazer um autômato finito que reconhece, pega a linguagem reconhecida por esse, e faz a interseção das duas. Ou seja, ele reconhece a interseção da linguagem que esse reconhece com essa reconhece. Como é que a gente faz isso? A técnica é que o novo autômato ele vai guardar toda a informação que esse autômato tem, toda a informação que esse autômato tem. Os estados do novo autômato vão ser o produto cartesiano dos estados desse autômato com desse autômato. Então, por exemplo, esse estado aqui significa que o autômato original estaria no estado Q0 e esse autômato aqui estaria, que a gente representa na vertical, estaria no estado R0. Né? Então, o estado inicial passa a ser o que era inicial desse com o que era inicial desse. E o conjunto de estados finais passa a ser o que eram finais nesse e finais nesse. Nesse caso, eu tenho um só. Né? Caso eu tenha aqui mais de um final, eu faço também o erro com esse daqui. Os finais desse e finais desse. Como é que fica a transição? Ora, se eu estou no estado Q0, R0, e entro no 0, esse passa do Q0 para Q1. E esse do R0 continua no R0. Então, eu vou ter que ir para o estado Q1, que esse aqui mudou de estado, R0. Ora, Q1 com R0, eles cruzam aqui. Q1 com R0. Então, com 0, esse daqui vai daqui para cá. Muito bem. E agora basta fazer as outras transições da mesma forma e eu obtenho essa solução aqui. Tá. Então, é muito fácil ver. Vamos ver, por exemplo, o string 000. Ele vai entrar 000, não vai reconhecer. E 001? 001, reconhece. Que tem número par de zeros e ímpar de uns. Né? É interessante como é que funciona esse autômato. A gente pode observar que esse autômato tem umas simetrias. Sempre que eu cruzo a linha vertical amarela, eu estou contando o número de zeros. Então, quando eu estou à direita, eu tenho um número ímpar de zeros. Quando eu estou à esquerda, eu tenho um número par de zeros. Por quê? Porque é isso que esse autômato aqui, representado na horizontal, fazia. A outra simetria é em relação a essa linha horizontal azul. Sempre que eu estou acima, eu tenho um número par de uns, e sempre que eu estou abaixo, eu tenho um número ímpar de uns. Por quê? Porque é isso que esse autômato na vertical fazia. Então, portanto, o que eu quero reconhecer que é número par de zeros, tem que estar à esquerda da linha amarela. E número ímpar de uns, eu tenho que estar abaixo da linha azul. Então, é apenas esse estado aqui. Então, uma coisa que é interessante é que se eu quisesse aqui reconhecer que é número par de zeros ou ímpar de uns, bastaria eu estar à esquerda da linha amarela ou abaixo da linha azul. Né? Teria 3 estados finais, o mesmo autômato funcionaria para o ou. Nesse caso, a regra é que eu marcaria como estado final quem é final do primeiro ou final do segundo. Então, seriam essa coluna e essa linha. Assim, eu posso... essa técnica de fazer o produto de autômatos, ela reconhece, ela sabe fazer tanto o autômato finito que reconhece a interseção da linguagem reconhecida pelo primeiro autômato com a linguagem reconhecida pelo segundo autômato, como também a união. Ele sabe fazer a união também, basta mudando apenas a regra de como que eu calculo os estados finais. Muito bem. Está aí a técnica de produto de autômatos. Nós temos mais alguns exercícios para vocês aplicar essas técnicas. Então, aqui a ideia é aplicar o E, aplicar o não e o E,
E assim vai, né? Fica como um desafio para vocês. Por enquanto, então, é só. E nos vemos no próximo vídeo.